Olá pessoal, bom dia a todos, sou Diógenes do blog Forex diariafxonline.blogspot.com e nesse vídeo eu quero mostrar para você os principais pontos de interesse para a semana do dia 28 de setembro ao dia 2 de outubro. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite. Essa página que você está vendo aí na tela é a página de divulgação do primeiro Congresso Brasileiro de Traders. Vai acontecer no dia 13 e 14 de novembro de 2015, das 8h30 às 17 horas. Nós vamos estar presentes, eu, o Alexandre Castro, o Didier Aguiar, Evandro Ginzelli, Charles Adriano. Nós vamos trocar ideia, informações a respeito do mercado e conhecimento de altíssimo nível vai ser passado nesses 2 dias de evento que vai acontecer ao vivo, presencial, em São Paulo. Portanto, deixo aqui meu convite para você, ok? Na descrição desse vídeo você vai encontrar o link onde pode fazer a sua inscrição. Faça, é extremamente barato, é um valor simbólico apenas, é R$50. Esse primeiro evento, esse evento é uma forma de nós, inclusive, socializarmos, nos conhecermos talvez pessoalmente, trocarmos ideia, informação, aumentar o nosso nível de conhecimento. Esse é o objetivo principalmente, certo? Todo o dinheiro arrecadado será totalmente invertido para uma instituição de caridade na cidade de Marília, um grupo de apoio às crianças com câncer e hemopatias. É um evento beneficente, então, ok? Nós, participantes, palestrantes, não vamos ganhar nada com isso. Em termos financeiros, logicamente, sempre fica a satisfação de conhecer todo mundo, inclusive de poder participar ajudando essa instituição de caridade. Mas o mais importante de tudo nós vamos estar lá presencialmente e vamos oferecer, trocar ideia, informação, e vamos oferecer aquilo que nós temos melhor em termos de conhecimento a respeito do mercado, ok? Nós vamos falar de mercado de renda variável. Então, está super convidado, com certeza vale a pena. R$50 hoje, enfim, é um valor muito baixo para um evento de 2 dias, trocando a informação do nível de conhecimento que nós vamos aí compartilhar em São Paulo, ok? Está aí o convite, o link está na descrição desse vídeo. Se inscreva para que talvez a gente possa se conhecer lá em São Paulo. Bom, vamos falar então agora dos principais pontos de interesse para essa semana. EURUSD. Nós temos EURUSD, essa linha de tendência de alta, principalmente, e essa outra aqui, que forma um canal de alta no gráfico diário. Ok? Para essa semana, o que eu estou esperando? Bom, eu quero ver qual vai ser a reação do preço, já que temos uma tendência de alta. Eu quero ver qual vai ser a reação do preço quando o preço tocar nessa zona de resistência. Pode ser que a partir dessa zona de resistência o mercado nos mostre força compradora, inclusive talvez nos dê aqui o rompimento dessa zona de resistência, algo que eu particularmente estou bastante interessado. Ok? Por que esse ponto de resistência? Porque aqui foi uma máxima, é uma resistência. Se o mercado conseguir romper isso aqui, significa que existe força suficiente talvez para subir até esse nível e eventualmente até esse nível aqui em cima. Portanto, esse aqui é o primeiro desafio do EURUSD para essa semana e é onde eu quero focar a minha atenção para procurar por possíveis oportunidades. Próximo, GBP/USD. Esse par está nesse momento, ou seja, fechou na sexta-feira, em um ponto extremamente importante. Olha só, aqui foi uma zona de resistência, aqui foi uma zona de suporte e aqui, bom, potencial zona de suporte também. Precisamos ver o que o mercado vai fazer. Talvez a partir daqui ele nos dê uma retração ou talvez nos dê um rompimento. Seja como for, a minha postura é sempre a postura de reação dentro do mercado, e dentro desse conceito, dentro desse contexto aqui do GBP/USD, eu quero ver qual vai ser o que o mercado vai fazer. Se o mercado mostrar força compradora, com certeza eu quero entrar comprado também, coisa que ainda, ao meu ver, ainda não tem, ok? Provavelmente na segunda, terça-feira já se defina isso. Se o mercado mostrar força vendedora rompendo a zona de suporte, também quero entrar vendido, uma vez que, logicamente, quero seguir o mercado. Dentro disso aqui, pela clareza desse ponto de interesse, que aqui foi resistência, suporte, aqui pode ser suporte novo, esse aqui é o ponto mais importante aí dos últimos dias, pode-se dizer, ok? Dessa semana agora que vai começar, principalmente. Então, se você é um day trader, por exemplo, quer negociar no gráfico de 30 minutos ou no gráfico de 15 minutos,
Bom, saiba que onde o preço está agora é uma zona importante que pode causar, inclusive, formação de tendência de alta nos períodos menores, ok? Por isso que é importante essa informação. Próximo, o SDJPY. Se nós olharmos no gráfico de 4 horas, nós vamos identificar aqui que o mercado tem essa linha de tendência de queda e essa linha de tendência de alta, formando um triângulo perfeito para a gente. Resistência, 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 suporte, suporte, suporte. Lateralidade total para o STJPY. Okay? O mercado tocou lá em cima na resistência, tentou romper, não conseguiu, pelo menos não até o momento, e já começou a cair, voltando para dentro do triângulo. Essa semana, o que eu quero observar? Bom, eu quero ver qual vai ser a reação do preço, se ele vai conseguir romper isso aí, ou talvez romper essa zona de suporte. Dentro do triângulo, eu particularmente estou fora, certo? Se o mercado continuar caindo, bater aqui, começar a subir de novo, enfim, enquanto ele estiver dentro desse triângulo aí, eu estou de fora do mercado. Eu quero sim entrar comprado se romper a resistência ou se romper o suporte. Vamos ver o que vai acontecer. Entrar comprado não, né? Negociar. Entrar comprado se romper a resistência ou entrar vendido se romper o suporte. Próximo, o USD-CHF. Em uma zona de interesse bastante importante, essa resistência aqui é uma zona de extrema relevância para esse par, para o USD-CHF. Aqui foi resistência e aqui com grande potencial de funcionar como resistência de novo, portanto já está funcionando, né? Mostrando possível força vendedora nesse ponto. Dentro disso aí, no gráfico de 4 horas, nós podemos observar que a partir daqui, caso se forme tendência, por exemplo, ou movimento de queda, a partir de períodos menores pode ser algo interessante. Todavia, é importante lembrar uma coisa, nós temos aqui no SDCHF predominância de fundos mais baixos, ok? Apesar de que o preço não consiga romper, mas temos fundos que estão fazendo cada vez mais altos. Dentro disso aqui, também pode ser que exista força para romper a resistência. O que fazer então? Bom, no meu ponto de vista, particularmente, eu acredito ser interessante aguardar pela reação do mercado, certo? Se o mercado começar a mostrar força vendedora suficiente e, eventualmente, talvez, até o rompimento dessa linha de tendência de alta aqui, por exemplo, bom, pode ser algo extremamente interessante entrar vendido. Se caso contrário, o mercado romper isso aqui e continuar subindo, bom, podemos seguir a tendência e continuar com o movimento de pensando em possíveis compras nesse movimento de alta, ok? Então é sempre dessa forma. Eu particularmente acredito que essa é a melhor abordagem que existe. Abordagem de reação. O mercado anda na frente e nós andamos atrás. O mercado dá oportunidade e nós aproveitamos, ok? Então isso é a minha forma de ver o mercado. Outro par, o USD-CHF. Em uma zona de resistência bastante importante nesse ponto aí. Aqui no gráfico semanal, deixa eu ver aqui. Tá. Não tem nenhum ponto de interesse muito importante nos períodos maiores. Mas no gráfico diário podemos observar. Aqui foi resistência. E aqui, olha só, quinta-feira o mercado já mostrou esse pin-bar, mostrando força vendedora bastante suficiente, inclusive fechando para o lado de baixo da resistência, ok? Isso é bastante importante porque se nós temos uma resistência, o mercado tenta romper e dá um falso rompimento lá em cima e cai e fecha abaixo, isso pode significar para a gente que existe força vendedora no mercado e, portanto, pode causar oportunidades de venda. Importante prestar atenção que o USD-CAD está em uma tendência de alta muito bem definida no gráfico diário e também no gráfico semanal. Portanto, apesar de que o mercado está em uma zona de resistência mostrando força vendedora, é possível sim que o mercado dê uma caidinha e depois ele junte força para retomar a tendência de alta. Nós não sabemos até onde vai essa tendência de alta, pode ir longe ainda, ok? Tem espaço para o preço se movimentar sem problema. Dentro disso tudo, novamente, meu ponto principal de referência é essa zona de resistência por volta da zona de 1.3350. Se o mercado passar por lá de cima, compra, se mostrar, respeitar essa zona de resistência, possível oportunidade de venda. Algo bastante interessante, certo?
Nesse meio tempo temos essa zona de suporte e que pode vir a funcionar como um ponto de interesse caso o mercado caia até aqui embaixo. Próximo, AUDUSD. Esse par deu para a gente essa semana uma linda oportunidade de venda, ok? No gráfico diário. Eu comentei no canal de análises. Para quem não sabe, o canal de análise é onde eu compartilho as minhas operações e as minhas análises em vídeos e em uma sala de negociações. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, por volta das 3h40, nós começamos, 3h40 da manhã, no horário de Brasília, começa a nossa sala de negociações ao vivo. Dura mais ou menos uma hora. Se acontece alguma oportunidade nesse tempo, eu tomo as operações, eu entro nas operações ao vivo. Quem, logicamente, tem interesse de entrar ou acredita que eu esteja fazendo da forma certa, pode entrar comigo, com certeza. E depois, à noite, é gravado um vídeo mais ou menos parecido com esse, mas muito mais detalhado, onde eu posto as minhas entradas com perspectiva de período mais longo. Okay? E no canal de análise, essa semana nós tivemos uma oportunidade nessa tendência de queda do AUDUSD. E a entrada foi em 0,7160, o stop loss foi em 0,7206, foi 46 pips de stop loss. E a operação foi fechada em 0,6951, ok? Dando para a gente uma relação de 4,54%. Inclusive, quando foi para fechar a operação, eu mandei um e-mail para todo mundo, porque nós não estávamos ao vivo naquele momento, mas aí foi o que deu para a gente. Com relação de 4,51, ou seja, com risco de 1%, terminaria, se caso você tivesse entrado, com 4,54% de lucro nessa operação, certo? Dentro de tudo isso aí, por que eu estou dizendo isso aqui? Apenas para nós entendermos, acredito que é importante salientar isso, o poder de nós identificarmos uma tendência definida no mercado e seguir essa tendência. Nós podemos ver aqui que quando existe tendência definida no mercado, essa tendência geralmente ela tem uma velocidade que ela se desenvolve de forma muito mais rápida, eficiente, ok? Exatamente isso que nós podemos observar no AUDUSD. A tendência, na direção da tendência, os movimentos são sempre mais claros e mais rápidos. E a relação risco-recompensa é muito melhor. Por exemplo, se você negocia contra a tendência, aqui esse preço, esse movimento de alta aqui, desde a mínima, pegar até a máxima aqui em cima, deu 210 pips. Já esse movimento de queda, na direção da tendência, deu 530 pips, mais ou menos. Okay? Então é muito mais interessante negociar na direção da tendência. A direção no AUDUSD é de queda no gráfico diário. Essa operação, inclusive, eu mandei um e-mail avisando a respeito de fechar a operação, por causa que aqui no gráfico de 15 minutos o preço tocou no número redondo e começou a mostrar força compradora, força contrária. E aí, logicamente, interessante, foi fechado. Eu mandei um e-mail avisando o pessoal do canal de análise mais ou menos por essa zona, 0,6951. Dentro disso tudo, nós podemos considerar talvez uma continuidade da tendência de queda, mas antes nós precisamos ver os períodos maiores. Okay? No gráfico mensal, olha só, essa zona de suporte, o mercado começou a mostrar um possível rompimento dessa zona de suporte, da linha de tendência de alta no gráfico mensal, mas ainda assim é uma zona de perigo. É muito comum nós vermos esse tipo de movimento e isso aqui às vezes acabar se caracterizando como um falso rompimento. Okay? Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas é bastante comum isso acontecer. Nós vemos o preço passar um pouquinho para baixo e achamos que o preço está rompendo e na verdade isso aqui é apenas um falso rompimento. Não é o meu interesse, e acredito que não seja o seu, entrar em um falso rompimento do lado errado. No gráfico semanal existe uma força compradora e, portanto, dentro desse contexto aqui do AUDUSD e o fato de que ele fez esse fundo mais alto do que esse fundo anterior, isso para mim já desclassifica, pelo menos temporariamente, essa tendência de queda. Esse movimento foi 100% válido,
o fato de que ele não conseguiu tocar no fundo anterior e já fez um fundo um pouco mais alto, isso sim pode significar para a gente, talvez, uma possível inversão de tendência, ok? Dentro disso aí, podemos determinar essa linha de tendência de queda como sendo o ponto principal ou de maior relevância para essa semana. Ou seja, como que o preço vai reagir quando tocar nessa linha de tendência de queda? Talvez ele toque e caia de novo, não sei. Talvez ele toque e rompa essa linha de tendência de queda, também não sei. De qualquer forma, eu acredito que a decisão principalmente será tomada por volta da linha de tendência de queda. E é por isso que eu chamo isso de ponto de interesse. Okay? Se o mercado subir rapidamente, tocar e continuar o movimento de alta, dando rompimento da linha de tendência de queda, bom, aí sim pode ser interessante nós pensarmos em compra dentro do contexto do gráfico mensal, que é a linha de tendência de alta, e com o rompimento de uma linha de tendência de queda no gráfico diário. Essa visão sistêmica do mercado, onde você consegue ver as oportunidades e a situação do par através de vários períodos, bom, eu acredito que é uma forma extremamente interessante e que vale a pena nós estudarmos e nos aprofundarmos nisso aí. Bom, vamos dar uma olhada no próximo. Euro-GBP. Em uma zona de resistência extremamente importante também. No gráfico diário, aparece aqui resistência, 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 resistência. Tivemos inclusive um topo um pouco mais alto. O meu principal interesse é ver essa semana como que o mercado vai reagir a essa zona de resistência. Se ele vai romper esse ponto, e talvez aqui nos dá a oportunidade de compra com perspectiva de longo prazo, ou se talvez ele vai retrair desse ponto e dar uma continuidade na tendência de queda que está estabelecida no gráfico semanal. Okay? Seja como for, logicamente a perspectiva sempre é de reação. Se eventualmente o preço conseguir romper essa resistência, é possível que ele suba até aqui a zona de 0,7750. Se ele continuar caindo, retomar um movimento de queda, bom, aí tem muito espaço para cair também. Pelo gráfico mensal, temos até aqui essa zona de suporte que está, enfim, dá uns 500 e poucos pips. Okay? Esse é o ponto principal de referência para o Euro-GBP. Podemos observar que existe aqui um impulso e existe aqui uma retração. Talvez, se o mercado romper essa zona de resistência, faça um novo impulso até chegar lá em cima. E talvez uma nova retração e assim por diante. Okay? Essa estrutura do mercado é algo bastante possível de acontecer se o mercado conseguir romper a zona de resistência no gráfico diário. A zona de 0,74 mais ou menos. Ok? Euro-AUD. Tendência de alta estabelecida no gráfico diário. Se nós olharmos no gráfico mensal, nós podemos observar como esse ponto aqui foi uma zona de suporte, depois virou resistência e, bom, agora o mercado começou o rompimento desse nível. Não sabemos ainda qual que vai ser o final aí, né? Mas nós já podemos observar que temos uma estrutura de alta, um movimento de alta estabelecido no mercado, impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração, impulso, uma retração um pouco maior e agora talvez nos dê um novo impulso. Dentro de tudo isso aí, olhando pelo gráfico de 4 horas, eu tenho interesse em ver qual vai ser a reação do mercado a partir desse ponto onde ele está agora. Pode ser que a partir daqui ele mostre força compradora e nos dê aí um novo movimento de alta, ou pode ser que ele caia até essa zona de suporte. Suporte, suporte e suporte. Se ele cair para cá, bom, pode ser interessante vender. Se ele continuar o movimento de alta, pode ser interessante nós pensarmos em compra. Então, o ponto principal de relevância para essa semana é exatamente esse ponto aqui onde o preço está bem próximo. Se a partir daqui ele continuar subindo, eu quero sim pensar em possível compra. Inclusive, no gráfico de 1 hora, isso vai aparecer perfeitamente nesse formato aqui. Impulso, retração e agora talvez um novo impulso de alta. Interessante nós pensarmos e vermos isso dessa forma. Ok? Bom, é basicamente isso. Não quero estender muito esse vídeo, senão fica muito chato aí, né? Pesado de assistir. Qualquer dúvida, comentário, basta me mandar um e-mail, ok? Tem meu e-mail na descrição desse vídeo, mas aí também está meus dados
todos os meus dados, contato@diariodeforexonline.com, aqui meu blog, canal no YouTube, Skype e etc. Certo? Basta me contatar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal para estar sempre recebendo vídeos como esse, e eu acredito que posso trazer conteúdo de altíssima qualidade para você de forma gratuita, dessa forma como você está vendo, ok? Lembre-se sempre que o mercado exige disciplina, comprometimento e bastante dedicação e estudo. Então, a minha sugestão pessoal para você é que você tome o caminho que você achar melhor e que, logicamente, esteja disposto a pagar o preço daquilo que você quer, ok? Sem pagar o preço, absolutamente nada é possível. Um abraço a todos vocês, um bom final de semana, fique com Deus e até mais.